agora vamos abrir palavra. A gente estendeu um pouquinho o tempo, talvez isso prejudique um pouco a participação aí do Guilherme. O Guilherme tem um horário meio apertado para participar, o Guilherme Boulos. Mas eu vou convidar então o Guilherme Boulos aqui para falar a respeito do tema movimentos sociais, conjuntura e a mensagem que mobiliza. Saudar o companheiro Miro, a companheira Maria Fro. E, como o Jefferson falou, eu não vou tratar de comunicação aqui, até porque passaria vergonha perto dos dois. Mas vou buscar aqui, no tempo da minha intervenção, colocar algumas questões sobre os desafios que a conjuntura nos oferece e as questões que estão colocadas para o campo popular, para o campo democrático, para o campo de esquerda. Tem um pouquinho de chamate aqui que o pessoal está tomando, né, Miro? Tá uma beleza esse chá. Nesse friozinho é bom. Bom. Olha, a realidade brasileira, nesse momento, a conjuntura que todos nós estamos vivendo, é uma conjuntura de grande encruzilhada. O que está acontecendo nesse momento vai determinar o que vai acontecer nos próximos anos, talvez nas próximas décadas no nosso país. Nós estamos num momento chave da vida histórica do nosso país. É aquela história, não é? Que já foi dita no passado. Lenin dizia, tem uma frase célebre que era: há décadas em que não acontece nada e há semanas em que acontecem décadas. Já há algum tempo nós estamos vivendo no Brasil essas semanas onde estamos falando de conjuntura aqui, talvez depois que acabar esse debate já vai estar desatualizado, né? Liga aí o celular, já mudou tudo. Bom, seria uma boa notícia pelo menos. E nesse sentido eu queria destacar duas questões dessa conjuntura alvoroçada que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos. A primeira é o significado do governo Temer. O governo Temer não é mais um governo na história republicana do Brasil. O governo Temer é o maior desastre que aconteceu nas últimas décadas. O governo Temer representa a realização de um programa de destruição nacional. Vejam, em um ano, depois do golpe, em um ano, essa turma conseguiu mexer nos pilares mais importantes de acúmulo de direitos da história do nosso país. No ano passado, tem gente até na própria esquerda que teve dificuldade de reconhecer a importância daquilo. Eles aprovaram, debaixo de muita bomba em Brasília, a PEC 55, que determinou o congelamento de investimentos sociais pelos próximos 20 anos no Brasil. Aquilo não é uma medida, aquilo é uma verdadeira desconstituinte. O que havia de mais avançado na Constituição de 88, que é uma rede de proteção social, de serviços públicos universais, se essa emenda constitucional de fato for aplicada, vai para o saco, esquece. Esquece SUS, esquece universidade pública, esquece escola pública. Programa social, moradia, coisa do passado. É impossível conciliar um regime fiscal como eles aprovaram com qualquer tipo de política social. E isso, vejam, é algo inédito na economia mundial. Nenhum país do mundo, Miro, nenhum país do mundo teve a audácia de estabelecer 20 anos na Constituição como uma política de austeridade e ajuste fiscal obrigatória. E, evidentemente, um ataque destrutivo a qualquer coisa que se possa chamar de democracia. Porque um governo, aliás, um governo não eleito, definiu ali a política econômica dos próximos 4 governos que venham a ser eleitos pelo povo. São 20 anos. Se não tiver 3/5 do parlamento para derrubar aquilo, ou o que é mais importante e mais provável, a força da rua para derrubar aquilo,
Não adianta eleger presidente da República. Pode eleger o maior revolucionário presidente do Brasil, que não vai ter condição de fazer governo de esquerda se não derrubar aquilo. Isso é o que eles aprovaram no fim do ano passado. Não contentes, botaram em pauta a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Eu não vou falar aqui sobre elas, porque eu acho que todo mundo aqui está falando sobre elas todo dia, no boteco, em casa, no debate. Ou seja, o que significam essas duas reformas já está muito claro para todos nós. Do ponto de vista de destruição de direitos, do ponto de vista de inviabilidade de sobrevivência para a classe trabalhadora no nosso país. Então vejam, em um ano, vale dizer, a reforma trabalhista está para ser votada agora no Senado, mas eles já aprovaram a terceirização irrestrita, que era o ponto que mais interessava aos grandes empresários. Era a cereja do bolo. Aprovar, que assegurou um padrão de valorização salarial e de programas sociais no Estado brasileiro. Com a PEC, acabou. Não tem. Segundo, o Pacto da Constituição de 88, que assegurou algum grau de convivência democrática, de direitos e também de serviços públicos universais no Brasil. Com reforma da Previdência e com PEC, não tem mais. Agora, não contentes em retroceder 30 anos, essa turma está querendo fazer pó do pacto varguista dos anos 30 e 40, destruindo a legislação de proteção ao trabalho no nosso país. É gravíssimo. Não é pouca coisa o que está se passando no Brasil. E isso exige de nós não só um debate permanente, por isso eventos como dessa noite são fundamentais, mas uma mobilização permanente acima de tudo. Por isso o que nós temos feito nos últimos meses é decisivo. A greve geral do dia 28, o que vai ser a próxima, as mobilizações do mês de maio, a mobilização em Brasília, as mobilizações, desculpem, do mês de março, que nós fizemos, Brasília no mês de maio. Isso é muito importante para lidar com o que significa esse governo. Porque vejam, o governo Temer, só um governo como esse poderia aplicar as medidas que está aplicando. Um governo que não foi eleito, que não pretende reeleição, não está na agenda deles, que pode ter 3% de aprovação e continuar governando. 3% de aprovação, segundo o último Vox Populi. Se botar na margem de erro, dá -1. Não tem. Não tem mais para onde cair. Só que mesmo assim, é possível que aprovem a reforma trabalhista. Tem chance. Por quê? Só um governo que chega ao poder por um golpe pode aplicar um programa como esse, porque ele não tem nada a perder. O Temer é cachorro louco que não tem nada a perder. Ele não paga preço político eleitoral pelo que ele está fazendo, gente. Ele pode aplicar o programa mais desastroso no país. O que ele vai perder com isso? Ele não é candidato a nada. Ou seja, este programa não cabe na democracia. Só podia chegar ao poder por um golpe. Isso é parte da situação dramática que nós estamos vivendo no Brasil. Mas não é toda ela. Se parasse por aí, estava até menos complicado de resolver. Porque era juntar toda a sociedade, os 97%, e ir para cima desses caras. Arrancá-los de lá pelo colarinho. Mas, além do significado do governo Temer, que na prática é uma resposta do capital à crise econômica, dizendo agora é expoliação total. Temos que acabar com direitos para maximizar lucro. Esse é o significado econômico, histórico, de classe do governo Temer. Mas para além disso, há também uma profunda crise política no nosso país, que torna o cenário mais complexo, mais pantanoso, mais difícil de intervir. Porque vejam, não é só o governo Temer que está ruindo. Não é só o governo Temer que não tem credibilidade nas ruas.
o sistema político da nova república está ruindo junto. Nós temos uma crise profunda de representatividade no nosso país. As pessoas não acreditam no sistema político partidário brasileiro. Isso não sou eu que estou dizendo, todos nós sabemos, a gente convive nas ruas. Mas saiu pesquisa no ano passado, uma dessas, sobre a credibilidade das instituições. E estavam lá, em quem as pessoas acreditam. E a instituição que saiu com menos credibilidade, com 1%, foram os partidos políticos. O que é algo extremamente preocupante, porque abre espaço para este fenômeno da antipolítica que nós estamos vendo. Mas que, por outro lado, é algo bastante sintomático de que essa nova república foi para o saco, de que daí não sai mais nada. E isso coloca para nós o desafio de entender as disputas que ocorrem e qual é a saída que a esquerda vai propor para isso. Porque, vejam, é só a partir dessa lógica da crise política que a gente pode se perguntar e compreender por que a Rede Globo resolveu jogar o Temer do navio. Por que a Rede Globo entrou no Fora Temer? O que está em jogo aí? Porque só pelo âmbito das reformas a gente não consegue explicar isso. Se não houvesse a crise das delações da JBS, possivelmente as reformas, a trabalhista poderia já estar aprovada. O Temer é eficiente para aprovar as reformas. Tem uma maioria parlamentar fisiológica ampla. O que eu acho que está em jogo aí são duas coisas importantes. Primeiro, no caso da Globo e de uma parte da elite econômica brasileira, há o medo de que o golpe não se consume até o final. E de que, portanto, é preciso inviabilizar o Lula em 2018. Esse é um tema chave para eles. Né? Agora, não estava tão fácil inviabilizar o Lula como eles esperavam. O Lula cresceu bastante nas pesquisas no início desse ano. Eles criaram um palco em Curitiba para o Moro brilhar, e quem brilhou foi o Lula em cima do Moro. Foi isso que aconteceu aquele dia em Curitiba no depoimento, certo? E como é que você ia justificar? Ficou claro para o país todo que não tinha provas, nesse caso do triplex. Como é que você ia justificar uma inviabilização do Lula, uma condenação do Lula? Agora, ficava evidente que havia perseguição política, como está evidente. Agora, se você vai para cima do Temer, se você condena o Aécio, bota a irmã dele na cadeia, tirou hoje, mas enfim, vai para cima de outros setores, hoje você tem um clima mais fácil para condenar o Lula. Por quê? Porque o argumento da seletividade da perseguição política é mais difícil de fazer. A gente vai falar, é evidente que nós sabemos que é uma perseguição, mas para falar para a sociedade, a perseguição ao Lula. Pô, mas o Aécio também está ali. Pô, mas o Temer também está na Lava Jato. Quase derrubaram. Você cria um clima no país em que é mais fácil a meta de tirar o Lula do páreo. Segundo, e aí eu acho que tem um argumento mais de longo prazo, que é algo que a gente tem que estar atento e se preocupar. Vejam, a Globo e uma parte da elite brasileira se deu conta de que há uma crise profunda de hegemonia. Este sistema político ainda detém o poder, eles ainda mandam e desmandam, mas eles não têm mais a capacidade de estabelecer coesão na sociedade, mesmo com todo esse aparato midiático. Eles não conseguem mais construir maioria com tanta facilidade, porque a crise do sistema político é gravíssima. E isso abre possibilidades perigosas. De um lado, abre a antipolítica pela direita. Um Bolsonaro da vida, um Dória da vida. Não é? O Dória é um Bolsonaro mais civilizado. Mas o Bolsonaro é alguém que pode representar um risco para eles.
também. Não é o candidato da burguesia, o Bolsonaro. Né? Eles precisam de alguém que eles controlem com muito mais facilidade. Então, tem um risco da antipolítica de um lado, e o que ela vai produzir? Surpresas. E tem um risco de soluções que venham de baixo. De que a insatisfação com o sistema político se traduz em ampla mobilização popular, em que o povo comece a apresentar alternativas. E isso é o que a Casa Grande mais teme. Isso é o que historicamente a elite brasileira tem pavor, que é de mudanças que não sejam controladas, que não sejam feitas numa mesa de acordo. É assim que eles fizeram historicamente as transições no Brasil, inclusive a da ditadura civil-militar para essa república. E por isso, talvez, eles vejam a possibilidade ou a necessidade de fazer uma aposta de longo prazo. Já que a nova república faliu, que façam eles próprios uma transição. Qual é o fator mais crítico hoje do sistema político? É a corrupção. No discurso deles é a corrupção, na percepção popular é a corrupção. Se construiu uma casta de heróis que enfrentam a corrupção, procuradores, juízes. A turma da Lava Jato foi eleita herói nacional. Miro disse aqui do papel que a Globo, que a mídia teve para erigir o Moro. É verdade. Se o Moro não tivesse apoio da Globo, ele estava na geladeira do CNJ há 2 anos, com as medidas absurdas que toma, que não respeita garantias constitucionais. Agora, tem o apoio, e ninguém cria herói nacional para deixar ele lá despachando, certo? Na segunda vara. Herói nacional tem que ter utilidade. E eles estão criando heróis nacionais do judiciário. Figuras que podem ser os salvadores, que se apresentem como a limpeza do Estado brasileiro, num processo de transição, assim como foi o da ditadura militar para essa república, controlado, por cima, né? Onde eles conseguem manter o controle do essencial. O Alexandre de Moraes, eu acho que não tem uma capivara muito suja para cumprir esse papel, né? Mas também pode, né? É um endeusamento do judiciário, e nós não estamos falando de qualquer judiciário, nós estamos falando de um judiciário cheio de privilégios, de um judiciário que recebe boa parte dos juízes 5 mil de auxílio à moradia, todo mundo acima do teto constitucional. Mas é esse judiciário que está sendo apresentado como salvador da República. Diante de uma crise de hegemonia, diante de um sistema político que não gira mais como girava, eles podem apresentar uma transição de longo prazo. E aí, nesse sentido, a aposta não é Temer. A aposta pode ser coisas mais perigosas e que representem fechamentos, medidas, institucionalização de medidas de exceção. Por essa razão, considerando esses 2 aspectos, crise econômica e o que significa o governo Temer de um lado, crise política e as saídas que podem se colocar do outro, nós temos que ter na ponta do lápis quais são os nossos desafios. O que o nosso campo, o que o nosso lado, o que a nossa banda vai propor em relação a isso. E eu queria aqui apresentar 3 desafios fundamentais que eu acredito são os desafios do conjunto dos trabalhadores, dos setores populares e da esquerda brasileira com os movimentos sociais hoje. O primeiro, diante de um cenário tão complexo como esse, nós precisamos ter a mais ampla unidade. A mais ampla unidade. Em torno de 3 bandeiras. E essas bandeiras unificam. O Fora Temer, direta já, e a defesa dos direitos contra as reformas. Essas bandeiras unificam a maioria da sociedade brasileira, não só da esquerda. Qualquer pesquisa mostra. A maioria é contra as reformas da Previdência Trabalhista, a maioria esmagadora não quer Temer, e a maioria também muito expressiva quer eleições diretas como saída para essa crise.
Essas bandeiras precisam nos unificar. E quando a gente fala de unidade, tem que ser uma unidade a sério. Não unidade com fuxico, né? Porque senão fica, bom, eu quero saber o que o cara acha da Revolução Russa. Não me importa o que ele acha da Revolução Russa nesse momento, né? Importa que ele queira fora Temer, direta já, e defenda os nossos direitos. Certo? Depois a gente pode conversar sobre a Revolução Russa. Mas é preciso ter uma unidade ampla, sem espaço para sectarismo, em relação a esses temas que são temas fundamentais da nossa conjuntura. Só foi possível fazer uma excelente greve geral, talvez a maior da nossa história, no dia 28 de abril, porque teve ampla unidade. Unidade das centrais, inclusive daquelas centrais, digamos, duvidosas. Unidade dos movimentos sociais. Unidade com o movimento estudantil, com setores progressistas. Isso foi muito importante. Só foi possível botar 150 mil pessoas em Brasília no mês passado, porque teve ampla unidade. E só vai ser possível construir uma grande greve no dia 30, novamente, com o máximo de unidade. Talvez não seja unidade total, porque tem setores optando por outros caminhos, mas o máximo de unidade que estiver ao nosso alcance. Esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio, para nós, para a nossa esquerda. Nós temos que retomar a capacidade de mobilização popular e social. A esquerda nos últimos anos, e nós temos que reconhecer isso num balanço sério, perdeu sua capilaridade social. Perdeu a capacidade de dialogar com o povo, de mobilizar o povo, porque deixou de fazer trabalho de base. Já faz pelo menos 20 anos que deixou de fazer trabalho de base. Deixou de pisar no barro, de subir o morro, de ir para os locais de trabalho. Aquilo que se fazia nas comunidades eclesiais de base, no sindicalismo lá atrás, nos movimentos lá atrás, se deixou de fazer. Porque fez uma aposta na institucionalidade e ponto final. O que importa é eleger bancadas, o que importa é eleger o executivo, o que importa é tomar espaços no Estado. Claro que importa. É evidente que isso tem muita importância. A vida já não está fácil com gente lá. Se não tivesse ninguém, estava mais difícil. Agora, disputar a eleição sem lastro social, sem capilaridade, sem diálogo permanente com o povo, fazendo trabalho de base só de 4 em 4 anos para pedir voto, fazer isso, se ganhar, nos deixa reféns dos mesmos poderes conservadores. Porque a gente não vai ter força social para sustentar um projeto mais avançado. Esse é o resultado de não fazer trabalho de base. E vejam vocês, trabalho de base não é chegar lá, tem tudo a ver com debate de comunicação. Não é chegar lá de maneira doutrinária e ler a nossa cartilha que ninguém nem entende as palavras. Certo? Trabalho de base é saber ouvir as pessoas, escutar as suas demandas, é saber acolher, é saber estar junto. Isso é decisivo e isso se perdeu. Esse elemento, boa parte da nossa esquerda perdeu. Quando chega de uma maneira doutrinária, enunciando as verdades, os programas, os caminhos, sem ouvir, sem dialogar. Tudo isso. Então, nós precisamos rever esses métodos. E vocês sabem que não há na política e na organização social espaço vazio. Nós deixamos de fazer trabalho de base. As igrejas evangélicas tomaram esse espaço. Fazem o que a esquerda deixou de fazer. Vão para os bairros, estão capilarizados, dialogam, acolhem. E a força que tem no último período tem a ver diretamente com isso. Não é? Construíram uma força social, não é? Nós não conseguimos fazer nenhuma manifestação
nem no período do golpe, nem agora, que levasse para a rua metade do que a Marcha para Jesus levou na semana passada. Podemos debater, tem a questão religiosa, tem esse papel, mas tem trabalho de base, tem presença territorial, presença periférica. Então, esse debate nós temos que trazer de novo para o nosso meio. Às vezes a gente fica num debate ali, entre nós, entre as correntes, um brigando com o outro, quem é mais revolucionário, quem é menos revolucionário, quem é pelego, quem não é, né? Na nossa disputinha mesquinha e pequena do dia a dia, e nós estamos aqui discutindo e o povo está lá. Nós temos que ter a capacidade de retomar um pacto com o povo. Se a esquerda não for capaz de fazer isso, vai ser derrotada. Vai ser derrotada. E por último, queria colocar um terceiro desafio para nós nessa conjuntura. Além da ampla unidade na mobilização, além da retomada do trabalho de base, nós temos um desafio, sim, de pensar os nossos rumos, um programa, quais são os caminhos para a esquerda brasileira. Nós temos, enfim, que aprender as lições que o golpe nos deu. Sofremos um golpe no ano passado. A Rede Globo apoiou o golpe com dinheiro público do governo federal. Boa parte dos parlamentares que votaram o golpe, até poucas semanas antes, estavam na base do governo. Alguns foram ministros. Alguns, inclusive, engordaram, né, com o governo. Então, esse debate nós não podemos ter medo de fazer. Não pode ter tabu. Não é? E esse debate também não compromete a nossa unidade necessária para os enfrentamentos contra aquilo que é o nosso adversário. Concretamente, eu acredito, podemos ter diferenças entre nós aqui, que não é possível reeditar aquilo que foi feito. Nós tivemos 13 anos de governos com Lula, com a Dilma, que foram governos mais progressistas no Brasil. Governos em que, é preciso reconhecer, o povo teve melhorias, houve programas sociais, houve política de valorização do salário mínimo, houve crédito popular, em que o povo mais pobre melhorou de vida. Houve políticas importantes que não devem ser jogadas na lata do lixo. Mas que isso se deu no interior de uma estratégia que a gente pode chamar do ganha-ganha. Ganhou o andar de baixo, mas continuou ganhando muito o andar de cima. Neste mesmo período teve lucro recorde dos bancos, da mineração, do agronegócio, das construtoras. E o preço desse ganha-ganha, dessa concertação nacional, foi não tocar em temas estruturantes para um projeto de mudança. Não tocar no sistema político. E agora somos vítima dele. Não tocar no oligopólio da mídia. Olha no que deu. Não tocar no sistema tributário, um dos mais regressivos do mundo. O Estado brasileiro continua sendo um Robin Hood ao contrário, que tira dinheiro dos pobres com os impostos, pobre classe média é quem paga imposto no Brasil, e dá dinheiro aos ricos pelo sistema da dívida pública. Essas estruturas, os interesses dos bancos, os privilégios da Casa Grande, não se mexeu nisso. Vamos combinar, não se mexeu nisso. Nós precisamos pensar um projeto da esquerda que seja capaz de ir além do que se fez. Sem negar, sem jogar fora, mas de ir além. Até porque só foi possível o ganha-ganha numa conjuntura muito específica. Quando é possível na luta de classes os dois lados ganharem? Quando tem margem de manobra, por um período relativamente longo de crescimento econômico. Nos governos Lula, nós tivemos crescimento econômico médio de 4% ao ano, que é alto para os padrões brasileiros.
que permitiu arrecadar mais e fazer política social com aumento orçamentário sem precisar mexer nos interesses do andar de cima. Isso foi possível por uma política interna acertada, mas foi possível também porque as commodities estavam lá no alto, porque a China estava estourando e porque não tinha crise internacional. Agora a demanda está lá embaixo, o país afundado numa recessão, as commodities com preço mais baixo, não há mais espaço para o ganha-ganha. Não tem mais margem de manobra. Nós estamos numa situação no nosso país em que só vamos ter avanços com conflito. Só vamos ter avanços mexendo nos privilégios. E nós temos que tomar isso para nós. O golpe foi expressão disso. A burguesia percebeu isso antes de nós. E por isso foi ela que rompeu e deu o golpe. Nós não podemos, depois disso, dessa experiência histórica, insistir em manter a perspectiva de um grande acordo, de um ganha-ganha, de uma estratégia de conciliação. Não vai. Nem é possível, pelas razões econômicas, porque estamos numa sociedade polarizada, e nem seria desejável desde o ponto de vista do que nós queremos construir, dos que nós queremos ir além. Termino de verdade agora, porque pelo limite de tempo eu também não vou conseguir ficar para as perguntas. Apenas deixando um recado de que a gente faça uma excelente greve na sexta-feira da próxima semana, dia 30, de que a gente consiga novamente parar esse país. O pessoal estava falando, já tinha visto várias coisas, e hoje o pessoal confirmou que aqui em Osasco, no dia 28, foi muito forte, com Miguelito, com barricada, com greve, com paralisação. Que vocês tenham a força necessária para repetir a dose no dia 30 e que a gente consiga dar uma lição, barrar a aprovação dessas reformas e conseguir seguir firmes num momento de resistência, evitando os retrocessos, mas também olhando para diante, aonde a gente quer chegar. Obrigado. Obrigado, Guilherme.